O nome da seita que nós vamos tratar é conhecida como Membros da Igreja de Deus Internacional. Este é o título da seita. Membros da Igreja de Deus Internacional, conhecida também como o Caminho Antigo, conhecida também pelo brother Eli Soriano. Então, o brother Eli, o irmão Eli Soriano, que está aí nos slides. Então, esta seita, Membros da Igreja de Deus Internacional, abreviado como MID, e em inglês ela é conhecida como Members Church of God International, então abreviado de MCG, e é uma seita pseudo-cristã. O que seria uma seita pseudo-cristã? São grupos religiosos que se identificam com o cristianismo, que dizem crer na Bíblia, que dizem crer em Cristo, mas quando os seus ensinos são analisados, tem nada a ver com isso, tá? Então, esta seita, ela é uma seita pseudo-cristã. Parece que são cristãos, mas na realidade não são. E quando, por exemplo, o senhor Eli Soriano, que promove inúmeros debates na TV, que promove inúmeros debates em várias partes do mundo, com líderes religiosos, com pastores, quando eles se apresentam, e ele citando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é incrível como ele decorou a Bíblia. Eu me lembro muito do pastor Natanael Rinaldi, né? É um homem também que conhecia muito a Bíblia, sabia muitos versículos da Bíblia. E o Eli Soriano, então, é especialista em citar a Bíblia. Mas, quando nós analisamos as suas declarações, os seus ensinos, nós vamos verificar que a maioria dos seus ensinos, as suas interpretações são contrárias à fé cristã. Então, é uma seita pseudo-cristã, internacional. Eles estão em várias partes do mundo. A sede está nas Filipinas, e o Eli Soriano é procurado, inclusive, pela Interpol nas Filipinas. Ele tem inúmeros processos, os mais diversos processos estão lá. Ele é conhecido pelo programa antigo, exibido por algumas emissoras de TV. Então, canal a cabo, TV aberta, eles estão em várias partes do Brasil, além do YouTube, também tem programas de rádio e etc. Agora, você tem dúvidas sobre a fé? Tem dúvidas sobre a religião? Dúvidas que nunca foram esclarecidas? Então, segundo ele, a Bíblia responderá. Só pergunte ao irmão Eli Soriano, porque ele vai dar a resposta para todas as suas perguntas, num contexto de uma igreja onde, infelizmente, as pessoas não gostam de pensar, não gostam de estudar a Bíblia. Então, o brother Eli Soriano faz muito sucesso mesmo, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e as pessoas ficam impressionadas com isso. Mas eu quero dizer que o diabo conhece mais a Bíblia do que o brother Eli Soriano, do que todos os pastores juntos. Ele sabe muito bem os versículos da Bíblia. Agora, praticar as Escrituras e uma interpretação correta é outra história, tá? Então, esse é o símbolo do programa O Caminho Antigo. E aí tem o Eli Soriano na TV, desafiando pastores, e hoje ele não tem mais promovido debates públicos. Então, os debates acontecem por intermédio da internet. As pessoas vão no núcleo da igreja deles, e aí lá eles conseguem debater com o Eli Soriano. A última informação que eu procurei sobre o Eli Soriano, ele estava morando em Santa Catarina. Ele estava morando num local, numa mansão em Santa Catarina. Então, ele, como eu disse, é procurado pela polícia. Mas pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Está vendo? Culto de adoração pela internet, domingo, das 8h30. E aí você pode se cadastrar por e-mail, pode também enviar a sua pergunta por e-mail. E esta é uma das igrejas do brother Eli Soriano. Tá? Então, os membros da Igreja Internacional têm
alguns lugares no Brasil, Curitiba, São Paulo, inclusive aqui no litoral. Eles estão no Guarujá. A igreja deles aqui no litoral é no Guarujá. Tem uma igreja deles onde eles se reúnem no Guarujá. Se você quer ter um debate com Eli Soriano, então, dependendo do dia, você vai para essa igreja no Guarujá e ali o Eli Soriano, de onde ele estiver, se ele estiver nos Estados Unidos, se ele estiver lá no lugar, ele vai debater com você por intermédio da internet. E aí nós temos as várias igrejas espalhadas pelo Brasil. Estão em vários lugares no Brasil. Então, estes programas, eles são sempre dirigidos pelo filipino, mais conhecido como irmão Eli, e o seu assistente, o Daniel Reason. Então, esses programas estão aí, programa de rádio, programa de TV, programa no YouTube, e aí é o programa O Caminho Antigo. Só para vocês terem uma ideia, em abril de 2016, cerca de 6.000 membros de várias partes do mundo estiveram reunidos numa conferência internacional na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Aí está o Eli Soriano juntamente com o Daniel Reason. E aí, ele nasceu no dia 4 de abril de 1947, em Pasay City, Metro Manila, e nas Filipinas. E Eli Soriano é o sétimo de 8 irmãos. E durante a sua infância, Eliseu, então, o Eli, era muito tímido, e ele então relutava em estar na frente de uma multidão. Poucos meses antes de completar 17 anos, os pais então de Eli o levaram para um culto, para ouvir uma pregação de um senhor chamado Pérez. Esse pregador então estava ali anunciando a palavra de Deus, e aí Eli Soriano tomou uma decisão. Logo depois, alguns meses, ele foi batizado nesta igreja. Aí está a foto dele quando era jovenzinho, a família dele, o pai, a mãe, a irmã. E há alguns anos, não sei se foi 2 anos atrás ou 3 anos atrás, ele completou 54 anos. Então eles praticamente idolatram este homem. Ele praticamente é idolatrado dentro desta seita. E aí foi exposto por ter molestado sexualmente um homem dentro da própria seita. O fato então foi mantido em segredo pelos membros da sua igreja. Ele chegou a se candidatar a senador das Filipinas, foi taxado então de imoral, não conseguindo se eleger, e mais tarde Eli Soriano abandonou a ideia de entrar na política. Ele orgulha-se de ter mais de 5.000 pares de calçados. O homem é vaidoso ao extremo. Então, a maioria desses sapatos da sua própria igreja. E ele se orgulha muito que na igreja dele não recolhe oferta, não tem dízimo. Na realidade não é bem assim. A coisa acontece numa manipulação, numa exploração por baixo dos panos. Então, ele é exposto na mídia por ter mentido, por exemplo, sobre sua propriedade, 8 carros de luxo, bem como ter escondido o fato que possui numerosos negócios pessoais, tudo isso com o dinheiro da igreja. Então, atualmente, tem contra si uma série de processos, como calúnia, difamação, fraude, pedofilia. Inclusive, ele saiu das Filipinas por acusação de pedofilia. Então, o grupo, que começou com menos de 100 adeptos por intermédio de Eli Soriano, que se movia de uma cidade para outra, às vezes ele realizava 3 conferências por dia, e ia de cidade em cidade, até que ele entendeu que o método mais eficaz seria de entrar na televisão, de entrar no rádio, e ele conseguiu entrar no rádio, depois foi para a televisão, foi para a internet, e hoje está no mundo inteiro. Aí são alguns jornais filipinos denunciando abertamente os abusos do senhor Eli Soriano, pedofilia, homossexualismo, negócios ilícitos, e aí vai. Então hoje o caminho antigo é visto e ouvido em várias partes da Ásia, da África, da Europa, da América do Sul, da América do Norte, da Austrália, através então de canais de televisão normal,
canais de televisão a cabo, estações de rádio e também na internet. Ele faz muito sucesso na internet com os seus vídeos no YouTube. Então, literaturas contendo as heresias do senhor Eli Soriano e também coleção de pregações do senhor Eli Soriano são distribuídos gratuitamente. Normalmente nesses locais de reunião, ele, por exemplo, de repente fecha um hotel aqui em Santos e ele vem e realiza uma conferência. As pessoas não pagam nada, nem o almoço, por exemplo. E ele então dá o almoço para o pessoal, ele oferece literatura gratuita, CD gratuito das suas mensagens. E isso faz com que as pessoas se interessem pelo movimento. Está vendo aí, distribuindo literatura na rua? Esse é um exemplo do que acontece. Isso é nas Filipinas. Então eles têm lá suas barraquinhas, distribuem literatura, distribuem CDs, e essa é uma reunião aqui no Brasil da igreja deles. E essa é uma reunião internacional, uma conferência internacional. Veja o tanto de gente que tem ali. Então a seita, ela oferece passeios gratuitos, por exemplo, de ônibus. Se você for para as Filipinas, aonde está a seita, então eles vão oferecer um tour para você conhecer a cidade, aonde está lá a seita, gratuito. Então passeio de ônibus, passeio de carro, aí eles têm uma universidade gratuita para as pessoas que querem estudar. Eles têm alojamentos, por exemplo, você está nas Filipinas, não tem um hotel, então a igreja tem lá um alojamento e hospedam as pessoas ali. Então, além de terem trabalhos, por exemplo, com pessoas sem teto, moradores de rua, idosos, a igreja, por exemplo, tem uma campanha que é muito famosa nas Filipinas. Por um dia, todos os membros da igreja que podem fazerem doação de sangue. Então eles são conhecidos nas Filipinas por serem doadores de sangue, como uma igreja que se preocupa com isso. Então, em seu esforço de salvar vidas, a seita hoje é o principal doador de sangue das Filipinas e é reconhecido pela Cruz Vermelha das Filipinas. Muito bem, então tem essas coisas, tem esses aspectos positivos, como tem todas as seitas. Se só existissem aspectos negativos, alguém iria pertencer àquela seita? De forma alguma. Então tem que ter alguma coisa atrativa, tem que ter algum aspecto positivo, e nós não negamos que todas elas têm aspectos positivos. Mas o problema é outro, é a autoridade da igreja, por exemplo. Em toda e qualquer igreja cristã, a autoridade máxima é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Na igreja do caminho antigo, na igreja dos membros da igreja internacional, nós sabemos que não é bem assim. Apesar do Eli Soriano citar muito a Bíblia não é a única regra de fé e prática. As coisas que o Eli Soriano diz, que não está na Bíblia, os membros aceitam. Porque os membros aceitam só a interpretação do brother Eli Soriano. Então veja que, apesar deles declararem que a Bíblia é a palavra de Deus, apesar deles afirmarem que a Bíblia é a única fonte de autoridade, isto é uma meia-verdade. Isso fazem os adventistas, isso fazem as testemunhas de Jeová, isso fazem os mormons. A maioria das seitas pseudo-cristãs vão dizer para você que a Bíblia é a regra de fé e prática para eles. Mas sempre tem uma outra interpretação, sempre tem um outro livro, tem um profeta. Então eles também acreditam que Soriano é um enviado, e haja vista que somente ele faz a explanação sobre as Escrituras. Então ele é o intérprete infalível da Bíblia para os membros desta seita. Em outras palavras, um membro individualmente não pode fazer isso fora da esfera da autoridade de Soriano. Então isso pode ser observado pelos seus programas de TV, pelos seus programas na internet. Então, uma espécie de exposição das Escrituras, onde sempre o preletor é o Eli Soriano, sempre a interpretação é do Eli Soriano. Bom, a gente sabe que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. A Bíblia é de fato a única regra de fé e prática. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível e a Bíblia é inspirada.
E nós sabemos que ela foi inspirada, escrita por homens, mas esses homens foram inspirados por Deus. Por isso, nós vamos ver que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós vamos ver que toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa, é útil para corrigir, para redarguir, para instruir, para que nós sejamos aptos. Então, a Bíblia é de fato para os cristãos a única regra de fé e prática. Então a Bíblia foi dada a nós por intermédio de homens santos, como Pedro vai dizer. Esses homens não falaram aquilo que eles queriam, falaram aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Esses homens eram falhos, mas eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então ela é um instrumento indispensável do Senhor, não só para a salvação do pecador, mas também para o crescimento do crente na santificação. E aí vem a questão da salvação. Como Eli Soriano e os membros desta igreja encaram a questão da salvação? Bom, a salvação vem por intermédio de você se tornar membro da Igreja de Deus Internacional. Então você, se tornando membro desta igreja, vai ser batizado e vai realizar aquelas ordenanças que a igreja estabelece. Você, pertencendo à Igreja Internacional, à Igreja de Deus Internacional, então isso vai lhe dar a vida eterna. Eu pergunto, a igreja salva alguém? Não, nós sabemos que não. Atos 4,12, não há salvação e nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus. A salvação está pessoal com Jesus Cristo. A pessoa pode frequentar qualquer igreja a vida inteira e ir para o inferno. Se ele não nasceu de novo, se ele não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, pode ser dizimista, pode ter uma vida correta, uma vida ilibada, esse indivíduo vai para o inferno, porque a salvação não está em frequentar uma igreja. Mas veja, considere esta declaração tirada do site de Soriano. Cremos que Deus está chamando o seu povo com determinação para servi-lo, trazendo-os em seu rebanho, ensinando-lhes a justiça após o batismo, para que seus pecados sejam cobertos pelo inestimável sangue de Cristo derramado no Monte Calvário, para a redenção de pecado, para torná-los qualificados para a vida eterna nos céus. Eu pergunto, batismo regenera? Batismo purifica? Batismo santifica? Batismo salva alguém? Não, nós sabemos que o batismo não salva ninguém. Mas é necessário ser batizado? Sim, como cumprimento de uma ordenança. A pessoa normalmente ela é batizada não para ser salvo, ela é batizada porque é salvo. Então, na realidade, o batismo não regenera ninguém, o batismo não dá vida eterna a ninguém. Logo, Eli Soriano está equivocado. Então, o evangelho dos membros internacional da Igreja de Deus está baseado no seu próprio esforço, está baseado no trabalho destacando o que o homem deve fazer para ser salvo. Então, em contraste, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ensina que a salvação é somente pela graça, pela fé em Cristo. Por isso, Efésios 2, de 8 a 10, vai dizer: pela graça é que você foi salvo, por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então você é cristão, logo você tem boas obras. Você não faz boas obras para ser cristão, você faz boas obras porque você é cristão. E aí a salvação, a seguinte informação está no próprio site do Eli Soriano. A Bíblia ensina que há somente uma igreja, o qual devemos nos ajuntar para sermos salvos por Jesus Cristo. De fato, a igreja na Bíblia torna-se instrumento de Deus em fazer os gentios herança para a promessa da vida eterna. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que a salvação está em frequentar a igreja, e a igreja dele, não é qualquer igreja, frequentar a igreja dele. Nosso Senhor Jesus Cristo
veio trazer dois tipos de salvação através da Bíblia. No tempo em que ele assumiu a forma humana, ele salvou Israel dos seus pecados. Isso está escrito em Mateus 1:21, que diz: e dará luz a um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, quando ele vier novamente, a segunda vez, ele trará salvação para os fiéis. E a Bíblia nos ensina como podemos nos tornar parte desse povo que o nosso Senhor Jesus Cristo irá salvar no dia do julgamento. Então, o primeiro versículo de Efésios que temos que atentar é capítulo 3, verso 6, que diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então veja que Deus não faz essa divisão de salvação. Isso quem faz é o brother Eli Soriano. Essa é uma maneira do diabo enganar as pessoas. Então não temos que nos juntar a qualquer igreja visível, organizada para sermos salvos. A salvação é pela fé somente na pessoa e no Senhor Jesus Cristo. Por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocando o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque esta pessoa de fato nasceu de novo. Então, não existe dois tipos de salvação como prega Eli Soriano. Jesus claramente afirma em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo podemos concluir que Eli Soriano é um falso profeta. Soriano ensina que Jesus veio 2000 anos atrás para salvar Israel e que os fiéis hoje serão salvos na segunda vinda. Onde está isso na Bíblia? Não, a Bíblia não ensina esses dois planos de salvação. A Bíblia, muito pelo contrário, ensina só um meio de salvação, só um plano de salvação, que é crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer, diz a Bíblia, já está condenado. Isso me lembra um outro profeta que infelizmente apregou uma salvação por intermédio das obras, chamado Joseph Smith. Esta é uma característica dos falsos profetas. Então há somente um plano de salvação. Por isso que Efésios, Paulo escrevendo aos irmãos na cidade de Éfeso, ele vai dizer que a salvação é pela graça, e graça quer dizer favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Então Soriano ensina uma salvação baseada nas obras. Isaías vai dizer que todas as nossas obras diante de Deus, aqueles que querem se justificar diante de Deus, as suas obras não passam de trapo da imundícia. Então Deus, na realidade, considera as nossas obras, quando tentamos nos justificar diante de Deus, diante dele, as nossas obras não passam de trapo da imundícia. Então Eli Soriano ensina aí uma salvação baseada nas obras, onde a pessoa deve ser fiel à sua igreja, deve ser fiel à sua organização religiosa para ser salvo. Já vimos aí alguns problemas dessa seita. Nega a Bíblia como única regra de fé e prática, prega uma salvação fora da pessoa de Jesus Cristo, uma salvação na igreja e na igreja deles, e Soriano nega também a divindade de Jesus Cristo. E os membros da Igreja de Deus Internacional ensinam a sua própria versão do docetismo. Então Soriano, por exemplo, ele ensina que Jesus não é um ser humano, mas é apenas Deus, e que Jesus apenas parecia ser humano. Ora, a Bíblia não ensina isso. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos na cidade de Colossos, no capítulo de número 2 da carta aos Colossenses, verso 9, porque nele habita corporalmente, Paulo vai dizer, toda a plenitude da divindade. Então as igrejas cristãs sempre ensinaram que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Logo, esta é uma heresia do senhor Eli Soriano. Então os membros da Igreja Internacional e Soriano ensina que Jesus era um ser humano, mas não apenas Deus, e que Jesus apenas parecia ser humano.
Esse, então, falso ensinamento é refutado em 1 João 4, verso 2 e 3. Você reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que vocês já ouviram, está chegando e até agora já está no mundo. Então o apóstolo João essencialmente diz que uma crença como esta, na realidade, não passa de um anticristo, aqueles que apregoam isso. Então que Jesus não se tornou um ser humano. Veja que tem seitas que negam sua divindade, mas tem seitas que também negam a sua humanidade. Você sabia, por exemplo, que o Espiritismo, num todo, nega a humanidade de Jesus? Jesus era apenas um espírito fluídico, nega a sua divindade, Jesus também não é Deus? O Elisoriano não, nega a sua humanidade. Então este ensinamento é um ensinamento anticristão, é um ensinamento do anticristo. A testemunha de Jeová, Ellen White, o Eli Soriano, ele ensina uma abominável heresia de que Jesus é um Deus poderoso. Ellen White disse isso: Jesus não é o Deus todo-poderoso, ele é poderoso. Então, Eli Soriano também faz o mesmo, afirmando que Jesus não é o todo-poderoso. Ele acredita que Jesus ele não acredita nisso, que Jesus é o único salvador da humanidade. Claro, porque a salvação também está na sua igreja. Então Soriano ensina dois tipos de salvação que Jesus realizou por nós. Ele foi enviado primeiramente para ser o salvador da casa de Israel, então durante sua humanidade, mas ele foi apenas um entre os que foram enviados para salvar. Olha aí, apenas um entre os que foram enviados para salvar. Em sua segunda vinda, ele vai salvar os fiéis, isto é, membros da igreja de Soriano. Então Soriano acredita que Deus o Pai foi o Salvador, a quem deve ser dados os créditos por todas as coisas que ele tem feito, por enviar salvadores durante épocas passadas. Veja que absurdo. Então Cristo, como Salvador dos homens, não estava no plano original do Pai, mas foi enviado como um gesto voluntário do Filho em uma suposta convenção no céu envolvendo os três, isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também Eli Soriano ensina que Cristo pecou uma vez. Aonde está isso nas Escrituras? Então Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Colossos, ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Soriano corrompe as Escrituras pela sua calamitosa ignorância. Então lemos também em João 10,33, os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes deuses a ti mesmo, te fazes Deus a ti. Ousaria dizer que Jesus não era humano? Quem ousaria dizer que Jesus pecou? Quem ousaria dizer que Jesus não declarou ser o Todo-Poderoso? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem todo o poder é o quê? Todo-Poderoso. Quem tem poder é poderoso. Quem tem todo o poder é todo-poderoso. Então, em Apocalipse 1:8, Jesus igualmente declara ser o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí são inúmeros os versículos. Logo, claro que Soriano, negando essa doutrina de Jesus ser o Todo-Poderoso, negando essa teologia bíblica, vai negar uma outra doutrina, que é a doutrina da Trindade. Então Soriano rejeita a doutrina da Trindade e ele crê o seguinte: o Pai, o Deus Todo-Poderoso e Salvador sobre todos, maior que o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Alguém já leu isso na Bíblia? Está na Bíblia? Aonde ele disse isso?
João 14, 28, ele disse: o Pai é maior do que eu. Jesus é inferior ao Pai? Não, ele nunca disse isso. Muito pelo contrário, Jesus sempre disse: o que o Pai tem, eu tenho. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é o Pai? Não, em hipótese alguma. Mas ele está dizendo que é da mesma essência do Pai. Ele está dizendo que ele tem todos os atributos que o Pai tem. Então, por isso, quem honra o Pai tem que honrar também o Filho. Quem adora o Pai tem que adorar também o Filho. Porque Jesus é igual ao Pai. Tem os mesmos atributos. Então, Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Logo, Soriano nega uma doutrina fundamental das Escrituras. Eu estava na Expo Cristã, a feira de livros cristãos lá, de expositores cristãos, e tinha lá um stand enorme do Voz da Verdade. E eu achei incrível o número de evangélicos simpatizantes ao Voz da Verdade, porque o stand estava repleto de gente tirando foto com eles. E no final de semana, o Voz da Verdade parece que estava completando ou 40 ou 50 anos, não sei exatamente agora, acho que 40 anos de ministério. Sabe onde aconteceu a festa? Na Estância Árvore da Vida. Estância Árvore da Vida. Árvore da Vida é uma outra seita que também nega a Trindade. Voz da Verdade é uma seita que nega a doutrina da Trindade. Então não é apenas um conjunto, é uma denominação que infelizmente nega a doutrina da Trindade. Só que existe diferença aí entre os unitaristas e os unicistas. É bem diferente a coisa, a situação é bem diferente. Então, quando o Soriano diz que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, o que ele está fazendo? Ele está sendo unitarista. O Voz da Verdade diz que é só Jesus. O Pai é Jesus, o Espírito Santo é Jesus, só Jesus. Que doutrina é essa? Unicista. Então, o unicismo crê que é apenas Jesus. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo, é só Jesus. E aí, batizam só em nome de Jesus. Verdade. Nega uma doutrina essencial, que é a doutrina da Trindade. Então, para Soriano, o Filho é Deus, mas não é o Todo-Poderoso. Jesus é um Deus forte, mas não é o Deus Todo-Poderoso como Deus Pai. É igual ao Pai como Deus, mas não é maior que Ele, porque foi enviado por Deus, o Pai. É maior que o Espírito Santo. Olha aí. Aonde a Bíblia diz isso? E quando Jesus disse, o Pai é maior do que eu, o que ele estava dizendo? Que ele era inferior ao Pai? Não, na posição em que Jesus estava, ele se fez menor do que os anjos, ele deixou a sua glória. Então, naquela condição de humano, ele poderia muito bem dizer, o Pai é maior do que eu, por uma questão de posição, não de natureza, porque Jesus é da mesma essência do Pai, ele é Deus, então ele tem todos os atributos divinos, mas ele deixou, ele se esvaziou, deixou a sua glória, ele se fez menor do que os anjos. Então por isso ele poderia dizer, o Pai é maior do que eu. Nós podemos aqui afirmar que Michel Temer é maior que qualquer um aqui dentro. Agora eu pergunto, Michel Temer é melhor que qualquer um aqui dentro? Duvido. Eu duvido, muito pelo contrário, né? Mas vamos deixar a política de lado. 17, tá bom? Vamos deixar, versículo 17, eu falei? Não. Ah, desculpa. Aqui na igreja não se fala de política. Eu entendi versículo. Não citamos a Bíblia, desculpa. O Espírito Santo, então, é parte do Pai e do Filho. Também é chamado de Deus, mas não como uma pessoa, diz ele do Soriano. O Espírito Santo é uma pessoa? Sim, porque ele tem atributos de uma personalidade. Quais são os atributos de uma personalidade? Vontade própria, intelecto e emoção. Então ele é uma pessoa. Até houve uma pergunta no programa de rádio hoje, como é que 120 pessoas foram cheias de uma pessoa? Ora, o Espírito Santo é Espírito, tá? Então ele é Espírito. Interessante, porque essa Testemunha de Jeová creem que o diabo também é uma pessoa. E, no entanto, eles creem que o diabo entrou em Judas. Tem coerência isso?
afirmar que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque 120 foram cheios dele, e o Espírito Santo pode entrar em Judas sendo uma pessoa? Totalmente incoerente. Então, parte da crença nesses 3 deuses, ele também insiste que há muitos deuses, por causa então de 1 Coríntios 8,5. Agora eu pergunto, esses muitos deuses que existem por aí, são deuses criados, são deuses por natureza? Dizer, ainda que existem muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus e um só Senhor. Então não cremos na existência de vários deuses. Todos os demais que se intitulam Deus são Deus feito por obras dos homens, são Deus produzidos pelo diabo e não de natureza divina, porque Deus verdadeiro só existe um. Acaso há outro Deus além de mim? Antes de mim Deus nenhum se formou, Deus nenhum haverá. É o que a Bíblia declara, a existência de um único Deus. A Bíblia sempre ensinou isso e os cristãos sempre acreditaram nisso. Então Eli Soriano nega quem é Deus. Eli Soriano ensina que Deus não sabe de todas as coisas. Isso me lembra um teólogo brasileiro, pastor, que diz que Deus é pego de surpresa. Deus não sabia que ia acontecer um tsunami na Ásia. Deus não sabia que, de repente, Jair Messias, Bolsonaro, iria para o segundo turno com Fernando Haddad. Deus não sabia disso. Foi pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas, inclusive que ele vai ser eleito presidente da República. Para Eli, Deus não sabe o dia do julgamento. E Soriano sabe e prediz que o mundo iria acabar em 2010. Já estamos em 2018, Eli Soriano é um falso profeta. Então ele ensina que Deus não está presente em todos os lugares. Então o Deus de Eli Soriano não é onipresente. Ensina que Deus também não é um. A Igreja de Deus Internacional ensina que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são apenas 3 poderes nos céus. Segundo Soriano, Cristo é apenas um Deus poderoso e não é o Todo-Poderoso, enquanto que o Espírito Santo é apenas um poder literal de Deus. E os membros da Igreja de Deus Internacional também ensinam o seguinte: Deus tem partes do corpo humano, como braços, olhos, pés. Moisés viu Deus face a face. Então, esse Deus apregoado por estas seitas não é o Deus da Bíblia. Deus tem um corpo? Os mormons dizem que Deus, o Pai, tem um corpo tão tangível como o nosso. Mas Eli Soriano diz que esse Deus tem partes do corpo humano. Olha só, Deus não tem joelhos. Parece brincadeira, né? Já que não adorará nenhum outro Deus. Existem muitos deuses, segundo o Soriano. Então Deus não tem joelhos, porque joelhos é para se dobrar diante de uma divindade. Então logo Deus não tem joelhos, porque ele não vai se dobrar diante de ninguém. As Escrituras dizem então que o verdadeiro Deus não tem partes do corpo físico. Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus disse assim: o Espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Totalmente diferente do Deus do Eli Soriano. Pregado por Eli Soriano é um outro Deus. Agora, Deus está residindo em seu próprio planeta, em algum lugar no universo, segundo Eli Soriano. Isso não parece com o mormonismo? Deus que habita numa estrela chamada Kolob? Ou Orion, para os adventistas? Então esse ensinamento é um pouco semelhante à doutrina mórmon e à doutrina também dos adventistas. A doutrina mórmon de que deuses vieram à Terra, residiram perto de um planeta chamado Kolob. Então Deus, para Eli Soriano, não é onipresente. Esse Deus dele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode escolher estar
em um lugar e ausente em outro. Isso contradiz categoricamente o ensino da Bíblia, que diz que Deus é onipresente. Eu sou apenas um Deus próximo, declara o Senhor, e não um Deus longe. Quem pode se esconder em lugares secretos para que não possa vê-los? Declara o Senhor. Eu não encho o céu e a terra, declara o Senhor. Jeremias, capítulo de número 23, verso 23 e verso 24. Então, no livro de Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um Senhor, o único Senhor. Então a Bíblia declara que há um só Deus. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus. Então o texto clássico da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, está nos Salmos de número 139, 7 a 10. E as Escrituras, elas enaltecem o conhecimento não ilimitado de Deus. É o conhecimento ilimitado de Deus, sim, mas Eli Soriano diz que não, Deus tem um conhecimento limitado. Então o fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer segurança e conforto e também sobriedade. Por quê? Porque o teu futuro está nas mãos de Deus, Deus já sabe de todas as coisas. Esse nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Soriano, por exemplo, tem outras heresias da igreja do caminho antigo, da igreja internacional. Essa igreja, por exemplo, Eli Soriano, ele ensina que Moisés foi enviado pelo Pai para ser um instrumento de salvação e salvador, de fato, dos israelitas. O apóstolo Paulo, então, foi o salvador para os gentios até o fim dos tempos. De acordo com Eli Soriano, Timóteo foi o sucessor de Paulo para ser o salvador após a morte do apóstolo Paulo. Antes, então, os membros solteiros não tinham permissão para se casar. Soriano não permitia isso. De acordo também com Soriano, o significado da casa do Senhor, do Salmo 127, verso 1. Então, durante o Antigo Testamento, a igreja de Deus, e o nome desta igreja é Iglesia in Dios kai Cristo Jesus aligi atistaligan anti, e tudo isso está em filipino, não sei se é togalo, uma língua assim, enfim. Mas esse era o nome da igreja de Deus, igreja de Deus em Cristo Jesus, a coluna e firmeza da verdade. E eles acreditam que uma pessoa pode ser salva mesmo que não tenha. Essa pessoa então será julgada por Deus, de acordo com a sua consciência. Soriano acredita que ninguém pode pregar a Bíblia, mas deve ser um enviado, que não pode ser ninguém mais do que ele próprio. Também ensina que os apóstolos estavam propensos ao erro quando ensinaram o Evangelho. Porém, Soriano afirma que ele pode responder a qualquer questão. Ele também acredita que é somente um apóstolo com o nome de Tiago, em vez de dois, como a Bíblia descreve. As mulheres, então, segundo ele, não foram criadas à imagem de Deus, somente os homens. Mulheres, então, não entrarão no céu, a menos que se tornem como homens, e de homens em deuses. Veja que absurdo. Soriano, então, ataca outras igrejas para fazer a mesma coisa, isto é, usar muitos nomes, e o que é isso? Uma omissão. Por isso que a igreja dele é verdadeira, porque é a igreja de Deus internacional. Então é evidente que a organização que conhecemos hoje, como Testemunha de Jeová, por exemplo, usou nomes diferentes. A igreja adventista do sétimo dia usou nomes diferentes. Então isso somente prova definitiva necessidade de direção e firme disposição. Isso também tem sido feito por diferentes religiões aqui no nosso país, no Brasil. Então eu li uma vez, por exemplo, de uma organização particular que ela tinha registrado como Igreja do Todo-Poderoso. Depois de muitos anos eles decidiram mudar para Iglesia de Dios. Entretanto, a sua petição foi negada, visto que já havia muitas organizações com o mesmo nome. Aí sabe o que eles fizeram? Então foi o que a igreja do Eli Soriano fez, mudou para Church of God, e aí a petição foi aceita, mas depois mudou o nome novamente, várias vezes mudaram o nome desta igreja. Então essas são algumas ilustrações
que o Eli Soriano dá para as pessoas, falando sobre a sua igreja. Essa igreja, por exemplo, realiza a ceia uma vez por ano, e sempre no dia 13 de Nisan, eles realizam a ceia. A Testemunha de Jeová, no dia 14 de Nisan. Aí tem outras heresias, insultos pessoais, crimes, outros tipos de degradação humana são praticados livremente e até encorajados a todo momento, até mesmo durante os cultos, da mesma maneira que cobiçar, de acordo com que somente pensam de pessoas jovens ou velhos da mesma maneira. Então ele até mesmo proíbe os membros se casarem, também pratica conversa com mortos, bem como com Deus, celebração de festas como o dia de Natal, na forma de idolatria, segundo os membros da Igreja de Deus Internacional, não pode ser feito. Também proíbe ir ao cinema, beber bebidas alcoólicas. As mulheres são proibidas de usar maquiagem, usar calça comprida, camisas apertadas, cortar os cabelos, por exemplo. Os homens também são proibidos de usar cabelos compridos. Então Soriano ensina que o comportamento homossexual não é abominável na visão de Deus. Infelizmente, isso está entrando dentro da igreja. Pois bem, homossexualismo não é doença, homossexualismo não é um demônio, homossexualismo não é também genético, como alguns pastores estão ensinando por aí. Homossexualismo é um desvio comportamental. Homossexualismo é uma opção de vida, segundo a Bíblia, uma opção errada. Então, trata-se, pois, de pecado. E um dos pecados mais repugnantes na Bíblia. Na verdade, a evidência disso nas Escrituras é farta. Gênesis 19, Levíticos 20, Romanos 1, 1 Coríntios 6, 1 Timóteo 1, e aí vai, são inúmeros os textos. Eli Soriano, não tenha dúvida, é um herege. Eli Soriano, além de herege, é um impostor e está indo numa linha reta para o inferno, não tenha dúvida disso. Tragicamente, eu tenho lido muitas palavras de apoio a Eli Soriano nos sites, nos fóruns de debates, na internet, pessoas que são vítimas iludidas de Eli Soriano. Então Eli Soriano está levando multidões para o inferno com ele. O povo está sendo vítima de uma enganação demoníaca, porque pessoas não querem estudar a Bíblia, porque pessoas são ingênuas, infelizmente, e creem em que aquilo que é apresentado para eles como sendo a verdade, é de fato a verdade, e não vão examinar isso, não vão investigar se essas coisas são assim. Paulo elogiou os irmãos de Bereia, disse que eles eram mais nobres, porque eles examinavam nas Escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo era verdadeiro. Então, esta é a razão da ruína de muitos. Romanos 3,4 claramente alerta: seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O problema é que as pessoas dizem que acreditam na Bíblia, mas não estudam a Bíblia. O problema é esse: as pessoas dizem que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas infelizmente nunca leram, crentes com 10 anos na igreja, nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Infelizmente isso tem acontecido em várias denominações. A maior parte das pessoas não sabe nada sobre a Bíblia, exceto o que tem sido ensinado pelos homens. Você precisa ler a palavra de Deus por você mesmo. Então veja o que Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. Você tem feito isso? Se não somos como aqueles que acreditam no Eli Soriano, no que ele diz, porque ele parece uma pessoa boa e menciona o nome de Jesus, ele está aí promovendo os debates religiosos. Olha, como esse, por exemplo, debate intelectual e religioso. Esse é um dos debates. Olha aí, debate religioso em São Paulo. Um pastor aí, ó. Não, isso aí é um falso profeta. Dois falsos profetas. É o Rubens. É. Mas esse aí, ó,
era pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Está vendo? Era pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. E nesse tempo inteirinho, eu fiquei assistindo por acaso na TV. Depois de 30 anos, creio na pregação do irmão Eli Soriano. Olha esse aqui. Alex de Souza Teodoro. Sou pastor. Não tenho vergonha de dizer que aprendi muito com o irmão Eli Soriano. Está vendo? E eu fui atrás dele. Fui procurar saber quem ele é. Pastor de uma igreja pentecostal no Rio de Janeiro. Óbvio, dessas igrejas bem do reteté mesmo. Eu entrei no Face dele, fui lá ver quem era o cara. Estava presente nas reuniões do Eli Soriano e veja a declaração dele. Sou pastor, não tenho vergonha de dizer que aprendi muito com o irmão Eli Soriano. Isso foi numa busca rápida. Se nós fizermos uma busca mais intensa, vamos encontrar, infelizmente, muitas declarações como essa. Está aí, o Caminho Antigo, exposição da Bíblia em São Paulo, 15 de agosto de 2017. Está aí, eles estão no YouTube, estão no Instagram, no Twitter. Olha só, o mês de setembro inteiro, eu peguei a agenda deles. Em vários lugares, você podia ir num desses lugares, como Cajazeiras, Montes Claros, Aracaju, está vendo todos esses lugares aí? Você poderia ir num desses lugares e debater com o irmão Eli Soriano. Ele ia estar num lugar e está sendo transmitido pela internet e ele iria debater com você só no dia 9, olha quantos lugares. Só no dia 9 de setembro, olha quantos lugares aí. Ele iria falar com pessoas nesses lugares. Está vendo isso aqui? São lugares, tá? Lugares da igreja no Brasil. Está vendo isso aqui? Guarujá, a igreja no Guarujá. Tá? Então eles têm vários lugares no Brasil. Enfim, essa é a igreja de Deus internacional, igreja do falso profeta Eli Soriano. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta tarde, agora, esta noite, podermos estar aqui estudando a Tua Palavra. Muito obrigado a cada um dos irmãos, abençoando grandemente a vida de cada um, trazendo esclarecimento, livrando o Senhor dos falsos profetas, dos falsos mestres, como Eli Soriano. Nós queremos, ó Deus, que o Teu povo não seja enganado, Senhor, por homens como ele. Queremos que o Teu povo se firme na verdade, porque a Tua Palavra é a verdade, Senhor. Que cada um se dedique em estudar mais a Tua Palavra, que cada um, ó Deus, tenha zelo na Tua Palavra, em defender as Tuas verdades. Rogamos a Tua bênção, Senhor, que o Senhor nos use para tirar pessoas e tantos outros grupos religiosos que têm enganado, Senhor, as pessoas. Rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus, amém.